A graça e a paz, irmãos. Deus abençoe a todos. Tem que agora diminuir um pouquinho este daqui. Som. Está dando muito eco aqui. A graça e a paz, vamos... Aqui, ó. Vamos iniciar então. Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor, né? E todos os atos deste culto. Está dando eco, querido. Aqui no retorno. Som, ei. Som, ei. Ei, ah. Muito bem. Desculpe, a gente está acertando aqui ainda. Mas vamos iniciar e vamos orar ao Senhor. Vamos colocar nossa vida nas mãos do Senhor. Pedir a bênção dEle sobre nossas vidas. Os irmãos vão chegando, vão se acomodando, né? E com a graça de Deus nós vamos fazer um culto de louvor e adoração a Deus, o qual Deus merece, né? O nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que nos resgatou, que nos libertou, nos tem dado vida. Nós vamos bem dizer e adorar o nome do Senhor, amém? Fecha os teus olhos e vamos falar com Deus. Bendito Senhor, nós nos alegramos em Ti, Senhor. Nós nos colocamos aqui nesta hora, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos feito bem, porque o Senhor, ó Deus, tem nos sustentado, tem nos livrado, tem nos abençoado, tem nos, ó Pai, guardado em todo esse tempo, protegido. Nós Te louvamos, Senhor Deus, por Tua graça, por Tua misericórdia, pela Tua fidelidade. Senhor Deus, grande é o Teu nome. Tu és maravilhoso, Tu és um Deus todo-poderoso, Tu és um Deus digno, Senhor Deus. E por isso nós Te louvamos, pelo Teu amor, pela Tua fidelidade, pela Tua graça, Senhor Deus, por causa de todas as coisas que o Senhor tem feito em nosso favor. E não somente isso, Senhor Deus, por tudo que Tu és. Grande é o Teu nome, Senhor Deus. E agora, Senhor, nós queremos Te adorar, Te bendizer, Te glorificar nestes dias, Senhor Deus, em que vemos tantas dificuldades, tantas lutas, Senhor Deus, e o Senhor tem sido sempre um Deus presente, um Deus que anda conosco, um Deus que tem, ó Pai, nos sustentado nas horas mais difíceis da vida. Louvado e glorificado seja o Teu santo nome, ó Pai. Bendito seja o Senhor. Te agradecemos, Te louvamos, bendizemos o Teu nome, Senhor Deus, e a Ti oferecemos este culto e pedimos ao Teu Espírito Santo que esteja aqui ministrando, passeando, operando em cada coração nesta noite, falando conosco, Senhor Deus, da forma como só o Senhor sabe fazer, ó Pai. Em nome de Jesus, nós nos colocamos em Tuas mãos e pedimos a bênção do Senhor sobre cada vida que aqui veio nesta noite. Que o Senhor esteja falando a cada coração, fortalecendo, renovando as forças, renovando, Senhor Deus, a fé de cada um. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos a Ti por tudo. E o Senhor seja exaltado em nosso meio, o nome de Jesus seja glorificado. E Ele esteja fazendo, operando milagres, maravilhas, Senhor Deus, na vida de cada um, trazendo transformações para a glória do Teu nome. É que oramos, amém. Amém? Abri a sua Bíblia lá, em 1 Timóteo, livro de 1 Timóteo, capítulo 6, capítulo 6, verso 11, diz assim: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível,
a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Amém? Este Deus maravilhoso, né, que nos chamou, que chamou Timóteo, que chamou Paulo, que nos deu aí a vida eterna em Cristo Jesus, né? O apóstolo Paulo nos chama a Timóteo e a todos nós, né, para estarmos vivendo uma vida digna do Senhor, desse Deus maravilhoso que nos salvou, que deu a sua vida na cruz do Calvário em nosso favor, que derramou o seu sangue, né, que te amou e que fez uma obra maravilhosa. E Ele nos chama a vivermos uma vida, né, seguindo a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, e combatendo o bom combate da fé, né, e glorificando aquele que, né, está acima de todos, aquele que fez o que tinha que fazer em nosso favor, que nos amou de tal maneira, né, realmente que deu a sua vida, deu o seu Filho por nós, né, e nós estamos aqui para louvar e glorificar o nome desse Deus maravilhoso. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos adorar a Deus. Graça e paz, irmãos queridos. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Nós somos bem-aventurados pela misericórdia do Senhor. Vamos aproveitar esse momento que estamos aqui para nos concentrarmos em Deus, esquecer aquelas coisas que estão lá fora. Vamos adorar ao Senhor com toda a nossa alegria, nossa força, com todo o nosso coração. Amém? Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, o coração está no nosso Deus. Bem-aventurado nós somos por Deus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, por o coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos sua glória sobre nós. Oh, meu Deus, nossa oração, Altíssimo, só nessa nação é o clamor da igreja que te adora. Ouve. Oh, meu Deus, nossa oração, Altíssimo, para essa nação é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que são louvam, cujo coração está no nosso Deus. Que teu reino venha
Vamos declarar que Ele é santo. Santo, santo é o nome do Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Santo, santo, santo. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Nossa oração altíssimo. É o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Só nessa nação é o clamor da igreja que te adora. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Queria chamar aqui as crianças, né? Eles vão sair agora. Vamos orar por elas. Muito bem. Tem mais crianças chegando aí. Hoje está cheio de crianças aqui. Graças a Deus, né? Que bom, né? Bonito. Vamos orar por eles? Senhor Jesus, o Senhor que recebeu as crianças e as abençoou, porque elas estão no Teu coração, porque do reino dos céus, dos pequeninos é o reino dos céus, Senhor. Nós queremos Te pedir a bênção sobre essas crianças aqui também, Senhor. Que o Senhor esteja colocando Tuas mãos, Senhor, sobre elas, sobre a mente, o coração, guardando, ensinando, Senhor Deus, direcionando essas crianças no Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Nós pedimos, ó Pai, que Tu estejas abrindo seus corações, colocando a semente do Teu Evangelho nesses corações e que ela possa germinar e possa vir a crescer e a dar um fruto maravilhoso na vida dessas crianças, ó Pai. Nós as abençoamos, Senhor Deus, abençoamos a professora que vai estar ensinando também, que o Senhor dê Tua graça, dê sabedoria, unção do Teu Espírito Santo e que elas sejam fortalecidas no Senhor, para a glória do Teu nome. Nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá? Glória a Deus. Nós queremos agradecer também a visita dos irmãos, né? Temos alguns visitantes aqui conosco nessa noite. Deus abençoe sua vida. Você é muito bem-vindo, né? E que o Senhor esteja fortalecendo e direcionando a vida de vocês, abençoando, né, em todos os sentidos, viu? Nós somos a Igreja de Cristo, essa igreja é do Senhor. Se você faz parte de uma outra igreja, nós
ficamos felizes de você estar conosco, mas leve o nosso abraço também, né, à sua igreja, às pessoas. Se você não faz parte de nenhuma igreja ou está afastado, você também é muito bem-vindo aqui, né, para estar participando conosco, e que a palavra do Senhor esteja edificando sua vida, esse culto seja uma bênção na sua vida, tá? Vocês são muito bem-vindos. Temos visitantes lá, temos visitantes aqui também. Glória a Deus por isso. Muito bem. Irmãos, vou dar só alguns avisos, né? Na quarta-feira nós temos nosso culto às 20 horas. Na quinta-feira à noite nós temos o culto de oração. Tem sido uma bênção. Na verdade é um tempo de oração, não é um culto, é uma hora que nós estamos aqui orando, né, Pedro? Pedro tem estado aí toda quarta-feira, na quinta-feira está com a gente, e outros irmãos também tem sido uma bênção, né? Esse tempo de oração na quinta-feira tem nos fortalecido, tem fortalecido a igreja, a sua vida, tenho certeza que a gente ora por você, né? Por toda a igreja, a gente tem orado e intercedido. Então venha fazer parte também dessas quintas-feiras de oração, dos cultos na quarta-feira, tá bom? E no domingo de manhã, às 9h30, nós temos EBD. Nós temos EBD, tem lugar lá em cima, tá joia? Para quem está chegando aí. Então nós temos EBD às 9h30 da manhã, tá joia? E eu acho que é isso, não temos mais nenhum aviso. As mulheres têm se reunido já às 14h30, né, na quinta-feira. Então você, irmã, que pode vir na quinta-feira às 14h30, participe com as irmãs, tá bom? É uma bênção, elas têm orado, têm buscado ao Senhor e têm estado ali sendo edificadas. Ok? Nós vamos interceder agora, irmãos, ter um tempo de intercessão. Eu não sei qual a sua necessidade, se você veio aqui, né? Nós não sabemos o que você está passando. A gente sabe de alguns irmãos, de algumas pessoas, mas não de todos, né? Às vezes alguma dificuldade você está passando na sua família, com um filho, ou com um parente próximo, às vezes até internado, né? Nós oramos e nós temos sempre esse tempo de intercessão para colocarmos diante do Senhor esses pedidos, né? Eu quero pedir ainda pelo pastor Ricardo, né? Ele está ali, né, melhorando, mas com alguma infecção ainda. Tem o pastor Edson Barcelos, né, que é um amigo também, que foi entubado aí na sexta-feira, eu acho que foi, né? Ele foi entubado, infelizmente, mas, né, nós sabemos muitos que passaram por isso e estão bem. Então vamos clamar a Deus, né, pela vida do pastor Edson Barcelos e por outros que você talvez conheça, né, e que estão passando por esse momento também. Vamos orar pelo Erlon. O Erlon perdeu seu pai hoje. Ele não está aqui mais na igreja, né, conosco, mas nós fazemos questão realmente de estar orando por ele, para que Deus abençoe e console o seu coração, né, que Deus esteja ali fortalecendo a sua vida e da sua família. Vamos clamar a Deus então nesse momento. Se você pode, esteja ajoelhando, colocando diante do Senhor. Coloque o seu problema, coloque a sua necessidade, se é trabalho, se é necessidade física, não importa qual seja, Deus está ouvindo, Deus está aqui, amém? Senhor amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos nas tuas mãos, Senhor Deus, esta hora, Senhor Deus, tão importante para as nossas vidas, hora de nos achegarmos ao Senhor em oração. E como o Senhor disse, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E nós estamos aqui, Senhor, pedindo diante do Senhor, nós estamos clamando a Ti, Senhor Deus, nós estamos colocando nossa vida nas Tuas mãos, Senhor Deus. Sim, ó Pai, nós nos prostramos diante do Senhor, porque sabemos que o Senhor ouve as nossas orações, e, ó Pai, nós reconhecemos que nós nada somos diante de Ti, e que nós necessitamos da unção do Senhor, do poder do Senhor, do agir do Senhor na vida dos Teus filhos nesta hora, Senhor. Aqueles que estão, Senhor, passando por momentos tão difíceis, como está sendo com o pastor Edson Barcelos, com o pastor Ricardo. Ó Deus, põe Tuas mãos sobre estas vidas, Senhor Deus, e vem trazer, ó Pai, derramar saúde sobre essas vidas, desfazer toda a enfermidade que tem, ó Pai, tocado, ó Pai, os seus pulmões, todas as áreas ali que têm sido infectadas. Põe Tuas mãos, Senhor Deus, e opera, Senhor, um milagre na vida dessas pessoas, Senhor Deus, desses Teus servos, Senhor, em nome de Jesus. Nós clamamos por eles, por suas famílias, pelas suas esposas, filhos, que o Senhor esteja operando, Senhor Deus, restaurando
a saúde desses teus servos. Nós clamamos em nome de Jesus, ó Pai. Abençoamos a vida desses homens, também do Carlos, ó Deus, que está, Senhor Deus, precisando também do Senhor, ó Pai, que o Senhor esteja curando, operando milagre na vida deles, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nós clamamos pelos enfermos, ó Pai, aqueles que estão hoje, Senhor, precisando de um toque do Senhor, do milagre do Senhor, ó Pai, da restauração de sua saúde. Nós clamamos a Ti. Põe Tuas mãos, ó Pai, opera milagrosamente, transforma essa situação, ó Pai, em nome de Jesus, e que a glória do Senhor, ó Pai, se manifeste nessas vidas, e o Seu nome seja exaltado e glorificado e reconhecido diante dos povos, nas famílias, Senhor Deus, na cidade, que o Senhor operou milagre, que o Senhor fez grandes coisas, aleluia. Oh Deus querido, não somente com relação a enfermidades, mas nós clamamos, Senhor Deus, realmente pelas famílias, oh Deus, famílias que têm sofrido, casais que têm, Senhor Deus, passado por momentos tão críticos, tão difíceis. Põe Tuas mãos e opera, Senhor Deus, vem restaurar, vem operar, vem curar as feridas, às vezes, ó Pai, que se formam através de palavras, de ações. Tem misericórdia, põe Tuas mãos, Senhor Deus, e restaura relacionamentos, derrama do Teu amor sobre o coração, que haja perdão, que haja restauração em cada lar, em cada família, em cada casal, Senhor, em nome de Jesus. Nós abençoamos a cada um que aqui entrou nesta noite, Senhor Deus. Senhor, Tu sabes o que vai no coração, Senhor, Tu sabes das dificuldades, das lutas que tem passado, muitas vezes as questões financeiras, Senhor Deus, pegam nesses momentos tão difíceis que temos passado, Senhor, mas nós cremos em Ti. Tu és um Deus que provê, Senhor Deus, Tu és um Deus da provisão, Tu és o Deus que opera milagres. Quantas vezes temos experimentado milagres do Senhor nas nossas vidas? O Senhor tem operado, o Senhor tem sido bom para conosco. Glórias ao Teu nome, Senhor Deus, e nós pedimos ao Senhor os milagres, as bênçãos do Senhor sobre cada uma das vidas que aqui está, Senhor Deus. Em nome de Jesus, abre portas, Senhor Deus, ó Pai, que esta semana sejam abençoados, sejam fortalecidos, seja derramada a graça do Senhor sobre cada vida aqui, Senhor, para a glória do Teu nome. Nós oramos, Senhor Deus, abençoamos Teus filhos, Senhor Deus, que os desejos, os planos de cada um, Senhor Deus, colocados diante do Senhor, sejam concretizados segundo a Tua vontade, ó Pai. Em nome de Jesus, consola também o coração do Erlon, da Ivani, Senhor, da família do Erlon, que o Senhor esteja ali, Senhor Deus, operando, trazendo, Senhor Deus, paz ao coração, bálsamo do Senhor, ó Pai, sobre essas vidas, e força para enfrentarem os momentos de saudade, Senhor Deus, as horas difíceis que muitas vezes vão enfrentar, quando vem a lembrança daquele que se foi, Senhor. Põe Tuas mãos, opera, abençoa, fortalece essa família, Senhor, para a glória do Teu nome. Nós oramos, e a todos aqueles que também perderam seus entes queridos, Senhor, que Tu estejas assim sustentando, Senhor Deus, abençoando, Senhor Deus, Tu estejas levando nas Tuas mãos, carregando no colo nas horas difíceis, Senhor Deus, enxugando as lágrimas. Nós clamamos a Ti, e Tu és esse Deus maravilhoso, que sim, nos abraça, que nos acolhe, nos fortalece, nos cura, nos dá, Senhor, sabedoria. Nós Te louvamos em nome de Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Você crê? Estou sentindo a igreja meio quietinha hoje, está todo mundo meio silencioso, está chegando frio de novo, é isso? É um glória a Deus, amém? Deus seja louvado, irmãos. Nós temos orado e Deus tem feito milagres. Quantas bênçãos nós já recebemos, não é verdade? Não é verdade, querido? Quantas bênçãos, né? Glória a Deus. Quantos aqui passaram por essa enfermidade, né? E Deus esteve assim operando e curando, restaurando, né? Tantos e tantos irmãos aqui, e glória a Deus por isso, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Você quer louvar a Deus? Amém ou não? Amém. Sim? Então vamos adorar a Deus mais uma vez, vamos colocar em pé e vamos glorificar ao nosso Deus junto com um grupo de louvor. Bendiga o nome do Senhor.
preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como será que se cobre o rosto ante a Ti? Esconda o rosto pra que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, A fumaça me esconde, mas Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Santa graça me dá, Santa presença, o meu prazer. No Santo dos Santos, no Santo dos Santos, A fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Santa graça me dá, Santa presença, o meu prazer. Tua presença, Tua presença, meu prazer. Tua presença é tudo para nós, Senhor. Presença, o meu prazer. Isso é o que importa em nossa vida. É a Tua presença aqui em nosso meio. Presença, o meu prazer. Tua presença, Tua presença, o meu prazer. Tua presença, Tua presença, o meu prazer. Tua presença, No Santo dos Santos, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Santa graça me dá, Santa presença, meu prazer. Só Tua graça me dá, se Tua presença é meu prazer. Glória
Glória a Deus, aleluia. Meu maior prazer estar em tua presença, prostrado aos teus pés e te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Ouço a tua sinto teu poder a mim. Quero mais de ti, Senhor, o teu poder, a tua unção. Eu ergo as minhas mãos em louvor, derrama tua glória, derrama tua genuína, Senhor, inunda o meu ser nos rios desse amor. Derrama. Derrama tua glória, derrama tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser nos rios desse amor. Meu maior prazer estar em tua presença, prostrado aos teus pés e te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua eu sinto teu poder aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder, da tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama tua glória, derrama tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser no rio desse amor. Derrama tua glória, derrama tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser no rio desse amor. Só a igreja. Derrama tua glória, derrama tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser nos rios desse amor. Aleluia, Jesus. Derrama da tua glória aqui em nosso meio, Pai. Precisamos de ti, Senhor. Precisamos do seu consolo, Senhor.
continuar adorando ao Senhor Jesus. Que Ele derrame do Teu fogo aqui em nosso meio. Console nossos corações. Eu não posso ficar de pé diante da Tua glória. Não podemos não, Senhor. Eu não posso ficar de pé diante da Tua glória. Somos o templo do Espírito Santo. Sou Teu templo, Teu sacrifício, o Teu altar vem queimar em mim. Sou Teu templo, sou Teu templo, Teu sacrifício, o Teu altar vem queimar em mim. Continue adorando ao Senhor. Ele está aqui e quer falar contigo. Eu não posso ficar de pé diante da glória. Santo, santo é o nome do Senhor. Eu não posso ficar de pé diante da glória. Sou Teu templo, Teu sacrifício, o Teu altar vem queimar em mim. Sou Teu templo, Teu sacrifício, o Teu altar vem queimar em mim. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Oh, 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 santo é o nome do Senhor. Diga palavras de amor ao Senhor Jesus neste momento. Santo, santo é o nome do Senhor. Aqui, Senhor, caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Santo, santo é
o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus está aqui, está agindo em nosso meio. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E realmente Deus esteja queimando o teu coração, tua vida, meu irmão, purificando. Nós estamos falando nesses dias sobre santificação. Esse mês é um mês que nós estamos falando sobre santificação, né? Isso é a santificação. Hoje nós estávamos estudando de manhã na EBD. Você que não está vindo, né? Faça um esforço, venha participar conosco. Nós estamos estudando sobre o Espírito Santo. E estávamos falando hoje justamente dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. E o fogo vem para purificar, né? Ele trabalha nesse sentido, né? De purificar, fazer você alguém melhor do que você já foi, do que você é, né? Para a glória de Deus. Amém? O Espírito Santo de Deus quer purificar a tua vida, a minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou ler aqui, não preciso de abrir, lá em 1 Timóteo, diz assim: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Tem alguém aqui que está triste? Talvez você tenha vindo triste, mas o apóstolo Paulo diz aqui: tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Se você tem o que comer, o que vestir, você devia estar contente, não é verdade? E o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses que aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, né? Em toda e qualquer situação. Sabe que às vezes a gente fica pensando: preciso ter isso, ter aquilo para ser feliz. Não, você precisa ter Jesus para ser feliz. Você tem Jesus no coração, é o que você precisa na tua vida, viu? Amém? Amém? E, ora, os que querem ficar ricos, ele diz aqui, caem em tentação e ciladem, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Veja só que ao invés de ser melhor, cai em ruína e perdição. Você pode trabalhar, você pode ganhar o seu dinheiro, você pode crescer na sua vida, mas isso não deve ser o foco da tua vida. O foco da nossa vida é glorificar a Deus, né? É vivermos para a glória de Deus. Amém? Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, nunca ponha no dinheiro o seu coração, nunca ame o dinheiro. O dinheiro é para servir. Deus nos dá para nós servirmos, para nós abençoarmos, para nós termos a nossa família, para nós termos as nossas coisas, mas podermos abençoar pessoas também, levar o Evangelho de Cristo. Então, nesse momento, nós vamos trazer ao altar do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, né? Nunca deixe que o dinheiro domine a tua vida. Isso, o dízimo e a oferta, ele existe também nesse sentido, de que você, mamon, nunca domine a sua vida, né? Que você possa ter controle sobre essas coisas. Há muitos que se desgastam, deixam tudo para ganhar dinheiro, né? Largam família, deixam os filhos e vão atrás do sucesso, e o que encontram é desgraça. Mas aquele que o seu coração está na riqueza maior, que é Jesus, que é Deus, as outras coisas, né, Deus acrescenta, e Deus tem acrescentado a nós sempre. Amém? Glória a Deus por isso. Deus é bom. E os dízimos e as ofertas nós apresentamos ao Senhor, trazemos com alegria no nosso coração, não é com pesar, não é com, meu Deus, vou ter que levar. Não, não é assim que a gente faz. Amém? Vamos consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Senhor amado, em nome de Jesus, eu coloco nas tuas mãos, ó Pai, a cada irmão, cada irmã que aqui está, Senhor, que tu estejas abençoando, que tu estejas derramando tua graça a todos os que estão aqui, aqueles que vão trazer, aqueles que não vão trazer, aqueles que já trouxeram, aqueles que não estão em condições. Que o Senhor abençoe, que o Senhor prospere, que o Senhor derrame bênção sem medida sobre cada vida, Senhor Deus, e que todos possamos reconhecer que tudo que temos, tudo que somos, vem de Ti, Senhor Deus. Tu és a nossa maior riqueza, Tu és a fonte de toda a riqueza, não somente
material, mais física, espiritual. Tudo que temos vem do Senhor. Glórias ao Senhor, porque nunca vai terminar. Porque aqui terminando, continuará na eternidade. Todas as bênçãos que estão em Ti, Senhor Deus. Tu és maravilhoso. E a Ti nós agradecemos. E para o Senhor nós trazemos dízimos e ofertas para que o Teu reino continue sendo proclamado aqui e em todo lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Traga o seu dízimo, sua oferta. Eu pedi a Cíntia, hoje vai estar ministrando a palavra do Senhor a nós, ao seu coração, né? A Cíntia, como a gente sempre tem dito, é professora do IBEM, teóloga também, né? E é pregadora aqui da igreja e sempre tem trazido palavras muito edificantes às nossas vidas, amém? Amém, irmãos? Sim? Então vamos receber com alegria no nosso coração. Que Deus te abençoe, Cíntia. Vamos orar pela Cíntia enquanto vamos trazendo aqui. Senhor, abençoa tua serva, Senhor Deus. Usa com poder, com graça, teu Espírito esteja ministrando aos nossos corações através da sua vida, Senhor Deus. Opera poderosamente, grandemente sobre a vida da tua serva, em nome de Jesus, ó Pai. Fala conosco nesta hora, fortifica os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Som. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, aos que estão aqui, aos que estão em casa também, nos acompanhando. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 17. Deixe hoje a sua Bíblia aberta nesse capítulo, a gente vai olhar para outros textos, mas o nosso texto principal, o nosso texto central está em João capítulo 17. E como o pastor já mencionou, nesse mês nós estamos falando sobre consagração. Consagração / santificação. Porque essas palavras são praticamente sinônimas, com uma leve nuance de diferença. A santificação, como vocês já sabem, como já foi dito, através das outras palavras, dos outros textos que foram pregados, significa ser separado para Deus. E a consagração, ela também tem esse sentido, mas com um detalhe, que é a questão de ser dedicado ao serviço religioso. Então, quando algo é consagrado a Deus, está sendo, então, dedicado ao serviço de Deus. E com isso em mente, nós faremos, então, a leitura do capítulo 17 de João. E o tema da nossa mensagem de hoje é consagrados com um propósito e para uma missão. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido à tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu,
a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora eu vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Por isso, eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam contigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim seja neles, e eu neles esteja. Vamos orar mais uma vez? Quero te convidar a orar comigo. Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer por tua palavra, que é perfeita, que é santa, que nos transforma, que nos confronta, que nos consola, que nos abençoa. Nós temos sido, Pai, abençoados por tua palavra, nós somos fruto da tua palavra, da tua obra. E nessa noite nós queremos ser impactados, nós queremos ser transformados por tua palavra mais uma vez. Venha ao nosso encontro, que o teu Espírito Santo flua em nosso meio, abençoando a cada um que aqui está, a cada um que está ouvindo, a cada um a quem essa mensagem alcançar. Que sejamos transformados pelo poder que há no teu Espírito, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Com gratidão é que nós oramos. Amém. Esse texto é muito conhecido e, de fato, muitos textos já foram aqui mencionados ao longo destes domingos que nos falam a respeito de santidade, de consagração. E então nós vamos ter uma visão um pouco diferente. Portanto, como eu disse, santificação e consagração são termos muito parecidos, realmente, praticamente sinônimos. E como vocês viram na semana passada, Israel foi um povo chamado por Deus para ser santo. Eles foram chamados por Deus para viver uma vida diferente, debaixo dos mandamentos de Deus, debaixo da direção de Deus, na qual eles seriam uma luz para os outros povos, mostrando um outro modo de vida, uma outra maneira de viver. E, portanto, eles não deveriam se contaminar com diversas atitudes que estes outros povos demonstravam. Porém, a gente sabe que Israel falhou em não se contaminar. Falhou na sua missão de santidade. E contaminou-se com as demais culturas e costumes. E quando nós estamos falando de culturas e costumes, nós estamos falando dos aspectos negativos presentes na cultura. Porque houveram ali enculturações, houveram ali relacionamentos que foram até interessantes, como nós temos. Por exemplo, o Brasil é um país de múltiplas culturas. Há elementos bons dentro de uma cultura. Mas o problema é que Israel parece que ele captou aquilo que tinha de ruim, justamente aquilo que Deus não queria. Então ele passa a cometer a mesma imoralidade, a mesma injustiça, a violência, a corrupção, a idolatria, tudo aquilo que os outros povos demonstravam e que Israel deveria manter-se longe, Israel acaba cometendo. De modo que ele não conseguiu manter este padrão de santidade, de consagração que lhe foi outorgado por Deus. Portanto, o Evangelho de João, que nós estamos lendo, ele apresenta, então, neste capítulo, novamente esse tema da santificação.
Não somente nesse capítulo, mas em vários momentos. E o Evangelho de João, ele é muito diferente dos demais evangelhos. Se você reparar, né, nas nuances, nas diferenças, nós perceberemos que o quarto evangelho, ele tem algumas coisas muito diferentes. Porque ele não registra as mesmas histórias, os mesmos acontecimentos que Mateus, Marcos e Lucas registram. Mas ele nos traz coisas novas, né, do ponto de vista de João, coisas que eram importantes para ele. De modo que ele vai dizer lá no finalzinho do livro, em João capítulo 20, e o que ele tenham vida eterna, no nome de Jesus. Então, este é o propósito do Evangelho de João. E ao longo de todo o Evangelho de João, nós temos então Jesus realizando os sinais, fazendo a sua missão, caminhando com os discípulos, treinando essas pessoas, estes homens que aceitaram, que receberam ali Jesus e sua mensagem, passam a caminhar, a ser praticamente treinados por Jesus. E nós temos a parte central aí do livro, dos capítulos 14 até o 17, aquilo que nós chamamos de discurso de despedida. Então, Jesus está reunido com os discípulos, ele então passa a proferir algumas palavras antes de ir para a cruz, antes da crucificação. Um momento de despedida realmente, um momento ao mesmo tempo triste e ao mesmo tempo de ensinamentos muito profundos que impactam os discípulos e que é encerrado justamente com esta oração. Oração esta que é a oração mais longa de Jesus registrada nos evangelhos, somente aqui no Evangelho de João. E que nós podemos perceber nessa oração alguns ecos de outros textos, de outros momentos, como por exemplo da oração do Pai Nosso, da oração de Jesus no Getsêmani, quando ele está ali se entregando ao Pai, se entregando em sacrifício por nós, e também alguns ecos da grande comissão, que nós não vemos aí diretamente no Evangelho de João, mas nós podemos perceber nesta oração que nós lemos. Não sei como está na sua Bíblia, mas muitos títulos das Bíblias ali vão trazer este capítulo 17 com oração sacerdotal. Não sei se você já ouviu sobre isso, nós vamos entender o porquê esta oração é chamada de oração sacerdotal, ela é conhecida como oração sacerdotal. E é dentro, então, do escopo desta oração que a gente vai perceber que Jesus, ele ora também pela santificação dos seus discípulos e, consequentemente, também pela nossa. Isso é um desejo de Jesus. E nós perceberemos isso, né, como isso acontece, de modo geral. A gente não vai conseguir falar de toda a oração, porque precisaríamos de muito tempo. Então, eu vou resumir alguns pontos para a gente conseguir entender o pano de fundo, aquilo que está acontecendo, o que Jesus está pedindo pelos seus discípulos, e depois a gente vai a alguns textos centrais, que no nosso caso são os versículos 17 até o versículo 19. Portanto, na primeira parte da oração, dos versículos de 1 até 5, Jesus ele está orando por si próprio, ele começa orando por si. E ele começa com uma petição e, ao mesmo tempo, uma celebração. Ele pede ao Pai pela sua glorificação, para que ele também possa glorificar ao Pai. E para que ele receba a glória que ele tinha antes da criação do mundo. É uma oração muito interessante. E ela vem acompanhada de uma certeza do cumprimento da missão de Jesus. Jesus ainda não tinha ido para a cruz, mas ele já fala como aquilo consumado. Ele tem tanta certeza de que ele vai realizar essa obra, de que ele vai cumprir sua missão, que ele fala como um tom de algo já realizado, né? Eu cumpri a missão, eu consegui aquilo que eu me propus a fazer, né? Pela salvação da humanidade, eu cumpri. Então Jesus ele tem essa certeza e ele começa dessa forma. E nós percebemos que a vida de Jesus foi uma vida de consagração. Toda a vida dele foi uma vida vivida com um propósito, com uma missão. Alguns dizem, né, Jesus foi um missionário, de fato ele foi. Né, o próprio Deus se fez missionário, caminhou em nosso meio com um propósito, com uma missão, com o propósito de glorificar a Deus, com o propósito de trazer salvação ao mundo. Que, como diz a palavra, o mundo amado por Deus, o mundo que Deus fez com amor, que Deus fez e olhou toda a sua criação e declarou que aquilo era muito bom.
Deus teve alegria em sua criação, criação corrompida pelo pecado, mas que nunca deixou de ser alvo do amor de Deus. E Jesus, ele vem ao mundo com uma missão, e ele não se desvia dessa missão em nenhum momento. E a vida dele é um exemplo para nós disso. Ele viveu, portanto, uma vida dedicada a fazer a vontade de Deus, de modo que ele declara em João 4,34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Nós não temos isso relatado no Evangelho de João, mas temos nos outros evangelhos. Nós temos ali Jesus, no começo da sua jornada, ele vai até João Batista, ele é batizado, e depois ele passa pelo processo da tentação no deserto, como uma preparação, como uma consagração justamente para essa missão, e então ele parte para a sua missão, junto aos discípulos. E a gente percebe, então, mais uma vez, como Jesus ele não desviou o olhar daquilo que ele veio para cumprir. A partir do versículo 6 até o versículo 19, a oração ela vai mudar, porque agora Jesus passa a pedir pelos seus discípulos, ele não vai mais pedir por ele. Ele vai pedir pelos seus discípulos, aquele grupo que estava com ele. Um grupo que a gente vai perceber ao longo do Evangelho de João que vai minguando. Começa uma grande multidão, de repente eles começam a ouvir verdades que eles consideraram um pouco duras, alguns vão desistindo no meio do caminho, e aí sobra um grupo ali ao redor de Jesus. E mais para frente esse grupo vai minguar ainda mais. Mas nós vemos ali Jesus pedindo pelos seus discípulos. E ele ora para que os discípulos sejam protegidos no mundo. Ele vai pedir por essa proteção. E ele vai dizer algo interessante, assim como eu os protegi, que o Senhor continue, Pai, protegendo eles, guardando eles, livrando eles do mal ou do maligno. Ambas as traduções são possíveis aqui. Assim como na oração do Pai Nosso, que nós dizemos, livra-nos do mal ou livra-nos do maligno. Então aqui Jesus está dizendo a mesma coisa. Então o desejo de Jesus também é que além de que fossem protegidos, eles fossem um. A gente percebe claramente nessa oração o desejo de unidade, de que o povo de Deus fosse um. Essa unidade era importante porque ela refletia, ela era um reflexo da unidade que Jesus tinha com o Pai. E, portanto, aqueles que o seguiam deveriam refletir esta mesma unidade. O versículo 11 diz assim, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Então, ele pede para que os discípulos permaneçam no mundo, mas que sejam guardados e que permaneçam em unidade. Então, ele não vai pedir para que eles sejam tirados do mundo, como num resgate de helicóptero, né? De repente vem Deus e resgata todo mundo, e protege, coloca numa redoma. Eles são enviados ao mundo, mas Jesus pede que eles sejam guardados do mal, até para que eles pudessem manter e viver nessa unidade, para que eles pudessem ter sucesso na sua missão. Então, versículo 15 vai dizer isso que nós estamos dizendo, não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Uma proteção contra um mal que poderia romper com essa unidade, ou que poderia desviá-los do propósito da missão. E aqui, quando nós falamos mundo, como eu já disse, nós não estamos falando do mundo físico, nem de toda a criação de Deus, porque é algo bom. Porém, nós estamos falando do mundo humano hostil à palavra de Deus, ou seja, aqueles homens fechados à verdade de Deus, fechados em si mesmos, que rejeitaram a mensagem de Jesus, que rejeitaram a mensagem de Deus ali, já na época de Jesus, e que, portanto, por consequência, também estavam rejeitando os seus discípulos, e rejeitariam, pelo longo dos séculos, os seus discípulos, sua igreja. E é interessante que Jesus, aqui pode parecer um pouco estranho, a gente pode pensar, mas Jesus está orando, então, só por aqueles discípulos, ele não está preocupado com o restante das pessoas, mas não é isso que o texto quer dizer. Ele não estava rejeitando as demais pessoas que estavam nessa condição, que estavam no mundo. Porque lá em João 3,16, nós sabemos que Deus amou o mundo de tal maneira, que dá o seu próprio Filho.
Portanto, o mundo é objeto do amor de Deus e o alvo da sua missão. Mas naquele momento, aqueles discípulos deveriam ser guardados, protegidos, santificados, separados, para que eles pudessem, por sua missão, alcançar o restante do mundo. Então, o alvo de Deus é todos os povos, todos os confins da terra. Portanto, os discípulos, eles não são do mundo. E essa é uma separação de valores, não uma separação geográfica. Não era um povo melhor do que os outros nesse sentido, mas apenas uma questão de que eles viviam os valores do reino de Deus, enquanto os outros povos não conheciam. Enquanto os próprios judeus acabaram rejeitando a Jesus como o Messias, como o Salvador. Portanto, os valores e metas do mundo são estranhos aos discípulos, por isso que eles não são do mundo. Jesus vai dizer, eu não sou do mundo, eles também não são. E eles são, portanto, passam a ser uma minoria perseguida pela sociedade. Nós veremos ao longo da história várias perseguições que se levantam, então, contra os cristãos. Portanto, esse texto nos mostra duas atitudes que devem ser evitadas com relação ao mundo. A primeira é a fuga do mundo. Jesus não mandou ninguém se esconder, não mandou ninguém se juntar e formar comunidades ali, grupos que não interagiam com outras pessoas, que ficavam ali escondidos. Até existia isso. Na época de Jesus eram os essênios. Havia um grupo que ficava ali totalmente separado, totalmente reunido, que eles se achavam os únicos santos. E não é isso que Jesus está dizendo, vocês permanecerão no mundo. Porém, também deve ser evitado o outro oposto, que é o compromisso com os valores do mundo, ou a contaminação com os valores do mundo. Portanto, a igreja não existe para se retirar do mundo, mas sim para confiar na proteção de Deus para cumprir a sua tarefa. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós temos essa certeza, né? Nós temos uma missão, nós temos um Deus que nos guarda, nós temos o Espírito que nos capacita, nós temos todos os instrumentos que precisamos para darmos prosseguimento a esta missão. E então nós chegamos ao texto que de fato nós vamos aí trabalhar com um pouco mais de profundidade, que são os versículos 17 e até o 19, que nos falam sobre a santificação ou consagração dos discípulos. E por meio desse texto a gente pode aprender algumas coisas. Eu quero te convidar a ler comigo novamente o versículo 17, que diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E nós podemos perceber que a consagração ou a santificação é, portanto, o desejo de Jesus para as nossas vidas. Ali naquele momento refletida a comunidade, né, da primeira igreja, dos discípulos, mas que se reflete também para as nossas vidas. Jesus está pedindo ao Pai pela santificação. Portanto, é evidente que Jesus tinha expectativas para esses discípulos. Ele esperava algo desses discípulos, assim como ele espera algo de nós nesse sentido. Jesus espera a nossa santificação, que sejamos consagrados, tenhamos nossa vida consagrada a Deus. Esse era o desejo de Jesus. E como eu disse, é interessante que Jesus, nessa oração, ele usa os verbos no tempo futuro, se referindo a coisas que ainda vão acontecer como se já tivessem acontecido. Então eu comentei que lá no começo ele vai falar a respeito da sua obra na cruz como algo já consumado. Embora ele ainda fosse para a cruz, ele tinha uma certeza de que aquilo já se cumpriria. Ele tinha certeza que aquilo seria finalizado, aquela obra seria concluída. E ele vai falar dos discípulos de uma maneira muito interessante. Lá no versículo 7, ele vai dizer: agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti. Né? Como ali os discípulos tendo uma resposta ali imediata, completa à palavra de Jesus. E lá no versículo 11 vai dizer, né, não ficarei mais no mundo, porque eles ainda estão no mundo, Pai Santo, protege-os e eu teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. E ele vai dizer, ele vai entoar também nesse sentido de que os discípulos estavam glorificando a Jesus. Como que os discípulos já o tivessem glorificado. Quando, na verdade, como eu disse, os discípulos ainda se debandariam. Logo na sequência, Jesus ele vai para a cruz. E o que acontece?
os discípulos vão minguando. Pedro vai negar Jesus 3 vezes. Então a gente percebe que no final, no momento da cruz, ali está João, aos pés de Jesus. Jesus vai dizer, né, João está ao lado de sua mãe Maria. Mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Ele entrega Maria aos cuidados de João, mas naquele momento ele estava sozinho. Portanto, a glorificação que os discípulos fariam é uma visão esperançosa que Jesus tinha dos seus discípulos. Ele estava ali olhando para os seus discípulos com esperança, sabendo que eles iriam conseguir. Naquele momento parecia que não. Talvez quem olhasse de fora pensaria assim, mas esse movimento não vai dar muito certo, porque agora morreu o líder, todo mundo dispersou, está todo mundo meio perdido. Mas Jesus sabia que eles conseguiriam. Jesus sabia que eles conseguiriam levar a cabo a missão. Jesus sabia que eles iriam, geração após geração, transmitir a mensagem do Evangelho, de modo que hoje, nós que estamos aqui somos fruto deste trabalho. Nós somos fruto deste mesmo povo que estava ali com Jesus. Um povo simples, pessoas repletas de falhas, como nós também somos, mas que foram grandemente usados por Deus. Nós somos o fruto deste trabalho também. E somos chamados para fazer este trabalho, para continuar fazendo esse trabalho, para que outros, e as próximas gerações, também sejam alcançados por esta salvação, até que Jesus venha. Portanto, Jesus sabia que o trabalho dele não seria em vão. Jesus tinha boas expectativas sobre os seus discípulos. E ele ora, então, para que eles sejam separados, consagrados para esta obra. Ele sabia que nada disso, todo aquele tempo de caminhada, todo aquele tempo de ensino com aqueles homens, não seria em vão. E estava separando os seus discípulos para continuarem a história. História da salvação, história da igreja, a nossa história, a história que nós também estamos continuando. Nós também podemos aprender por esse texto que é Deus quem efetua a nossa consagração. Porque ele vai dizer, ainda nos versículos 17 e também no 19, né, ele vai orar e ele vai dizer, santifica-os na verdade, né, falando ao Pai, a tua palavra é a verdade. E lá no 19, em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E nós perceberemos que a santificação é uma obra de Deus. É uma obra de Deus em nossas vidas. Ele efetua esta santificação. E nós podemos, mais uma vez, definir santificação como um processo divino, por meio do qual Deus nos amolda à sua santidade. Nós somos moldados à santidade de Deus. Nós cantamos aqui que Deus é santo. Deus é o padrão, Deus é o modelo. Por isso que ele vai dizer, né, sejam santos como eu também sou santo. Lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, texto que também já foi lido. Portanto, Deus é o padrão e Jesus ora, Pai Santo. É interessante que Jesus ele vai orar lá no versículo 11, Pai Santo. Reconhecendo essa santidade de Deus, reconhecendo Deus como este padrão, como esta fonte de santidade, como aquele que nos santifica, como aquele que nos consagra. E isso é uma obra trinitária. Nós perceberemos que tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo atuam nessa nossa santificação. Por que é importante a gente saber disso? Porque as nossas obras não conseguem fazer isso sozinhas. Nós não podemos nos autossantificar. Nós não podemos ser, por meio dos nossos atos religiosos, ou por meio de uma rotina religiosa, ou por meio de algumas práticas, nos santificarmos sozinhos, sem essa ação de Deus. Porém, isso não nos elimina, não nos exime de um compromisso e de um modo dizente, modo de vida condizente com a obra que Deus efetua em nós. Então, ele continua pedindo, sejam santos. Porém, nós precisamos entender como essa santificação ela acontece. E no texto a gente pode perceber algumas coisas. No versículo 17 ele vai dizer, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, o primeiro meio de santificação que Deus usa nas nossas vidas é a própria palavra dele.
Israel foi santificado por meio da lei, por meio dos mandamentos que ele recebeu. Então, ele recebeu uma direção para que ele fosse ali separado dos outros povos, para que ele fosse santo. E por meio da palavra de Deus, agora revelada e encarnada em Jesus, por meio do Filho, nós também temos esse processo de santificação. Portanto, a santificação e a revelação, ou seja, a palavra, são inseparáveis. Não tem como você separar essas duas coisas. É interessante que a palavra é aquilo que santifica, é aquilo que limpa. Volte um pouquinho, João capítulo 15. João capítulo 15, versículo 3 diz o seguinte: vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Então aqui a palavra, né, que nos santifica, que nos limpa. Então a gente percebe claramente isso. Um segundo aspecto importante, que bastante relacionado ainda com o primeiro, é que pela vida de Jesus, nós também somos santificados, pelo seu exemplo. Então, de fato, né, Jesus ele vai dizer no versículo, voltando aí para o nosso texto, mantenha aí aberto, né? Assim como me enviaste ao mundo, eu enviei ao mundo, em favor deles eu me santifico. Então, Jesus também viveu uma vida santificada, uma vida consagrada, como nós dissemos, de modo que ele nos dá um exemplo, ele nos dá um padrão, ele nos dá uma imagem a qual nós temos sido conformados, como Paulo vai dizer, sejam imitadores de Cristo. Então, nós temos também esse padrão de santificação. E lá em João 10, 36, não precisa abrir, vai dizer a respeito, né, de Jesus, que é aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo. Então, é interessante que a mesma missão que nós temos, santificados e enviados ao mundo, é a mesma missão que Jesus recebeu do Pai. Portanto, ele é o nosso exemplo. E ele mesmo, como nós já lemos, vai dizer, eu me santifico em favor deles, né? Portanto, a autoconsagração de Jesus é essencial para a nossa consagração também. Um terceiro ponto importante é a morte de Jesus. Se pela sua vida, pelo seu exemplo, somos santificados, também somos santificados por meio da sua morte. E aí agora vai fazer sentido o porquê de oração sacerdotal. Porque nós sabemos que Jesus é chamado pelo próprio João, lá no comecinho do Evangelho de João, João 1, 29, como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Portanto, aqui nós trazemos essa imagem de um sacerdote, né, Jesus com uma imagem de um sacerdote. E aí a gente pode se lembrar de uma situação que era típica ali de Israel, do templo, que era a figura do sumo sacerdote, que uma vez por ano entrava no Santo dos Santos. Nós cantamos aqui sobre o Santo dos Santos. Era aquele lugar mais secreto no templo, aquele lugar que ninguém tinha acesso, onde estava ali a arca, onde estava a glória de Deus. E uma vez por ano aquele sumo sacerdote se consagrava, se santificava, ali ele entrava, oferecia sacrifícios pelo povo e orava em favor do seu povo. E Jesus, ele então se torna, neste momento, este sumo sacerdote. Ele está intercedendo pelos seus discípulos, está intercedendo pelo seu povo. Mas ele não somente é o sacerdote, ele também é o sacrifício. E essa é a grande maravilha, a grande demonstração da graça de Deus, deste amor que Jesus tem por nós, porque ele então é o sacerdote, mas ele também é o sacrifício. Sacrifício para que nós tenhamos vida. Sacrifício que vai permitir essa santificação. O sacrifício que nos purifica de todo o pecado. E então nós podemos fazer alguns paralelos com o livro de Hebreus. Vá um pouquinho lá na sua Bíblia, até o livro de Hebreus, já lá para o final da Bíblia. Hebreus capítulo 7 nos fala dessas duas figuras. Todo o livro de Hebreus nos apresenta Jesus como este sumo sacerdote. Fala do seu sacrifício, o sacrifício definitivo. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Vai dizer que, portanto, ele, Jesus, é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus,
pois vive sempre para interceder por eles. Então, Jesus como um sacerdote que intercede constantemente pelo seu povo. Ainda em Hebreus, vamos andar aí um pouquinho, Hebreus capítulo 10, versículo 10. Diz assim a palavra: pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Então aqui nós temos essa imagem de Jesus como o sacerdote, como o sacrifício. E portanto a sua morte e a sua ressurreição, a sua vitória sobre a morte, a sua vitória sobre as trevas, a sua vitória sobre os poderes do mal, sobre os poderes do pecado que nos escravizavam, é a nossa vitória. Ele é o sumo sacerdote e ele é o sacrifício definitivo. E por isso essa oração é chamada de oração sacerdotal. E por fim, o Espírito Santo da verdade é um outro meio que atua na nossa santificação. Como eu disse, essa santificação ela envolve toda a Trindade. Ela envolve o Pai, ela envolve o trabalho e a obra do Filho, e ela envolve o trabalho do Espírito Santo. Aquele que Jesus vai dizer, né, para os discípulos, aí no seu discurso de despedida, ele vai dizer, é bom que eu vá, porque quando eu for, eu vou enviar a vocês o outro Consolador, o Espírito da verdade. Então é o Espírito Santo, como também já foi dito aqui, que vai produzir em nós esta santificação, que vai produzir em nós o fruto do Espírito, que Paulo demonstra lá em Gálatas, amor, alegria, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio, todos aqueles elementos presentes no fruto do Espírito, é o Espírito que age em nós, que nos capacita e que, por meio, né, da presença do Espírito em nossas vidas, aqueles que são cheios do Espírito Santo, vão demonstrar esse fruto. Portanto, aquele que é cheio do Espírito, ele consegue viver em santidade. Nós vemos, mais uma vez, a obra do Espírito. Como nós dissemos, João 14 vai dizer, lá em João 14, volte um pouquinho, lá no texto, João 14, 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então, o Espírito, né, anunciando que ele fará morada em nós. Né, como nós cantamos, somos o templo desse Espírito. E um pouquinho adiante, João 14, 26, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. Então, este Espírito, ele completa essa obra da Trindade, essa obra de santificação. Ande um pouquinho, 2 Tessalonicenses, a gente vai abrir ainda alguns textos. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 13. Nos fala mais uma vez dessa obra santificadora do Espírito. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, diz assim: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Aqui mais uma vez a questão do Espírito e a verdade caminhando junto. Então a gente percebe que essa santificação é de fato uma obra grandiosa de Deus em nossas vidas, o propósito da vinda de Jesus, o propósito também da vinda e da ação do Espírito em nossas vidas. E, portanto, nós devemos nos colocar em obediência diante deste Deus que nos santifica. Nós devemos nos tornar pessoas moldáveis, né? Pessoas que são maleáveis a esta obra do Espírito, que são transformadas pela palavra, que são santificadas pelo Espírito Santo, vivendo, portanto, de modo condizente com essa santidade, com a santidade de Deus. Quando nós oramos na oração do Pai Nosso, santificado seja o teu nome, isso tem justamente este sentido. Como nós santificamos o nome de Deus? Nós santificamos o nome de Deus quando nós vivemos de uma maneira digna, quando nós
frutificamos quando nós fazemos as mesmas obras que Jesus fez, obras de justiça, obras de amor, obras de santidade. Quando nós vivemos de maneira digna, nós cumprimos esta oração: santificado seja o teu nome. Lá na primeira carta de Pedro, vamos andar mais um pouquinho. A gente vai caminhar bastante aí nos textos. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, é um texto muito conhecido também. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. O contexto é uma igreja que estava sofrendo perseguição, dificuldades, aflições, tribulações, mas que deveria se manter com um comportamento impecável. Um comportamento impecável no mundo. Portanto, a santidade também era o alvo deste povo. E, diante de toda essa situação, o capítulo 3, versículo 15, Pedro vai dizer o seguinte: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Algo muito parecido com aquilo que nós já falamos. E estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, santificar a Cristo no nosso coração. E quando a gente fala coração hoje, você certamente já ouviu isso, para nós hoje, né, na nossa época, no nosso tempo, coração é simplesmente a fonte dos nossos sentimentos. Mas não era assim na linguagem da Bíblia. O coração era algo muito mais profundo. Era a sede dos nossos sentimentos, mas também do nosso intelecto, das nossas vontades, dos nossos desejos. Era ali o cerne, realmente o centro do ser humano. Portanto, todas as áreas da vida estavam ali, são geradas no coração do homem. E é em toda essa vida, nessa integralidade da vida, que nós devemos santificar a Jesus no nosso coração. É isso que Pedro está dizendo. E estar sempre pronto para responder a qualquer pessoa a razão da esperança que há em vocês. E aí vem mais uma vez a missão, a evangelização, caminhando junto, né? Saber dar a razão da nossa fé. Portanto, como nós dissemos, a santificação é uma obra de Deus, uma obra da Trindade na nossa vida. Portanto, nós devemos nos colocar em obediência, devemos fazer estas obras que glorificam a Deus. Devemos também e podemos fazer isso por meio daquilo que nós chamamos de disciplinas espirituais. O que é isso? Oração, jejum, leitura da palavra, adoração. Há muitas disciplinas espirituais. E elas servem para isso, para nos disciplinar. Porque nós não temos a tendência natural de fazer isso. Então, nós somos disciplinados. E as disciplinas espirituais, elas não são um fim em si mesmas. Mas elas nos colocam no lugar em que Deus pode agir e nos transformar. Para isso que ela serve. A obra é sempre de Deus. Não é uma autojustificação. Não é uma autossantificação. E eu quero ler uma frase, uma citação de um teólogo muito conhecido, o James Packer, que vai dizer que a santidade, mediante a formação de hábitos, não é autossantificação através do esforço próprio, mas é simplesmente uma questão de entender o método do Espírito e então entrar em sua dinâmica. Portanto, santificar-se é abrir mão de hábitos pecaminosos para adotar hábitos que são condizentes com a palavra de Deus, que é aquilo que o Espírito espera de nós, aquilo que Jesus espera de nós, aquilo que o Espírito gera em nós quando nós nos permitimos a fazer essa vontade. Amém? Nós possamos buscar essa santificação, buscar estar neste lugar, onde Deus pode realizar plenamente a obra de santificação das nossas vidas. E por fim, a santificação ou consagração, ela tem um propósito muito maior, como nós temos já dito, que engloba a missão de Jesus e a própria missão da igreja. No versículo 18, novamente diz, né? João 17, 18, vou ler novamente para vocês. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Então, Jesus foi enviado por Deus ao mundo e agora ele está enviando os seus discípulos. Está enviando para a continuidade desta obra. De modo que no Evangelho de João, missão e santificação estão totalmente relacionados. Você não consegue separar isso. São coisas que estão ligadas. E a santificação, portanto, tem como propósito o cumprimento desta missão
Isso também se reflete para nós, a qual nós também somos enviados, e também a glória de Deus. Jesus vai começar a oração dizendo: Pai, que eu possa te glorificar, o Senhor me glorifique e eu te glorifico. E depois ele vai estender essa glorificação, dizendo que os discípulos também o glorificaram. E no final da oração, essa glorificação, ela se torna então parte de todos aqueles que estão à igreja, inclusive dos nossos dias, ou seja, essa oração se estende a nós também. Nós também fomos chamados para glorificar ao Pai, para ter essa vida de santidade. Portanto, essa santificação tem como alvo a glória de Deus. Não é para nossa autopromoção, não é um fim em si mesmo, para que a gente tenha um sentimento de superioridade e possamos pensar: olha, eu sou uma pessoa santa, eu não cometo pecados, olha como eu sou melhor que os outros, olha como eu sou melhor do que aqueles que estão no mundo, como nós gostamos de dizer, né? Esta questão do mundo, não que nós tenhamos esse sentimento, mas na época de Jesus algumas pessoas tinham esse sentimento. No caso, os fariseus, os religiosos, eles tinham esse sentimento de que por meio das suas próprias obras eles se santificavam, e isso os tornava tão justos e tão melhores que os outros, que Jesus muitas vezes interviu diante dessa situação. E um destes momentos, eu quero convidar você a ler comigo lá em Lucas, volte um pouquinho, Lucas capítulo 18. Quando Jesus vai contar, então, a parábola do fariseu e do publicano. Lucas capítulo 18, versículos 9 até o 14. Lucas capítulo 18, aí provavelmente na sua Bíblia já está o título, a parábola do fariseu e do publicano, e diz assim a palavra do Senhor: Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, ladrão, corrupto, adúltero, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no seu peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Um texto muito forte, um texto que confrontou os religiosos da época, e que nos mostra que a santidade, ela não tem justamente essa função de nos fazer parecer melhores do que as outras pessoas. Porque não cometemos tal e tal pecado, porque temos tal e tal atitude religiosa, então podemos bater no peito e dizer: que bom que eu não sou como essa pessoa. Deus, que bom, que maravilha, como eu sou melhor, como eu sou fantástico, porque eu não pareço com essa pessoa que é tão pecadora. Porque esse era o sentimento daquele fariseu. Veja, o que ele estava fazendo não era errado. As suas obras em si não eram erradas, mas a intenção por trás dessas obras é que era o grande problema. Enquanto o fariseu estava preocupado com a sua imagem, estava preocupado na sua autojustificação diante de Deus, o outro, que era o publicano, não tinha nem coragem de se colocar diante de Deus, não tinha nem coragem de olhar para o céu. E ele estava preocupado justamente com a santidade de Deus, diante da sua pecaminosidade. E Jesus vai dizer: o publicano saiu justificado, mas o fariseu não. Então aquela oração não teve função nenhuma. Foi só um espetáculo. Só para humilhar os outros, para se autopromover. Portanto, isso nos lembra que a santificação e a consagração é justamente para a glória de Deus. E quando nós entendemos isso, nós passamos a ver as pessoas e olhar as pessoas com a mesma compaixão que Jesus tinha. Com a mesma compaixão. O Evangelho de João nos conta uma história que somente ali está registrada, que é a história da mulher adúltera, em João capítulo 8. E nós vemos que os religiosos levam aquela mulher até Jesus para ver como é que Jesus vai agir.
Aquela mulher havia sido flagrada em adultério e a pena do adultério era a morte por apedrejamento. E Jesus, num primeiro momento, parece não dar muita bola para aqueles homens, não dá muita atenção para eles, mas depois ele vai dizer algo muito interessante. Aquele que não tem nenhum pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra na mulher. E a palavra diz que pouco a pouco, começando dos mais velhos, eles foram se retirando. Até que chegou um momento que Jesus olha para aquela mulher e fala: onde estão os teus acusadores? E a mulher fala: não sobrou nenhum. E Jesus, com toda a compaixão, ele olha para aquela mulher e diz: vá e não peques mais. Portanto, nós vemos em Jesus um olhar de compaixão para aqueles que eram pecadores. Um olhar muito diferente do que os religiosos da época tinham. Como Jesus mesmo declara, o médico vem para aqueles que são doentes, não para aqueles que são sãos, sadios. A consagração e a santificação, portanto, torna os discípulos capazes para a missão. Para alcançar o mundo. Um mundo que está em trevas, um mundo que jaz no maligno, um mundo que está escravizado pelo pecado, um mundo que está escravizado por valores, que são valores opostos ao reino de Deus. Mas os discípulos são santificados para ser justamente uma resposta, para ser justamente aqueles que alcançam o mundo, que alcançam as pessoas que são o alvo do amor de Deus. Eu quero concluir dizendo que a missão de Jesus, por meio da sua missão, Jesus formou uma comunidade. Aquele trabalho que ele iniciou, forma uma comunidade, e uma comunidade muito diferente, porque foi uma comunidade que rompeu com barreiras da época, uma comunidade que demonstrava uma unidade na diversidade. Uma diversidade que era quase que não dava para misturar aquilo, era quase que incompatível, olhando pelos padrões sociais, olhando pelos padrões do mundo. Mas era uma comunidade onde não havia mais barreiras. Porque ali naquela comunidade, na igreja, haviam judeus, haviam gentios, homens e mulheres, escravos, livres. Não haviam mais as barreiras de separação. Jesus, ele forma essa comunidade e ele reflete o amor do Pai nesta comunidade. E ele reflete a nova criação que Deus já inaugura em Cristo e que ainda será completada quando ele voltar. Portanto, como Paulo diz em Gálatas 3:28, em Cristo nós somos um. Não há mais judeu, nem grego, nem livre, nem escravo, nem homem, nem mulher. Na porção final da sua oração, lá no final do texto, Jesus ele vai dizer algo muito interessante, ele vai se referir a nós. Leia comigo, João 17, versículo 20. E é muito interessante que ele vai dizer: a minha oração não é apenas por eles, ou seja, os discípulos que andavam com Jesus. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Então é interessante que Jesus, naquele momento que ele estava ali orando, ele já estava orando por mim, estava orando por cada um de nós aqui. Ele já tinha as nossas vidas em mente, como uma continuidade realmente da sua obra. E ele ora por nós, e ele ora para que nós possamos demonstrar essa unidade. Uma unidade, né? E essa ênfase na unidade é tão importante porque essa unidade promove a validação da obra de Jesus no mundo. A aceitação do amor do Pai por meio das pessoas que então vão olhar essa unidade, vão olhar para esse povo tão diferente. Um povo que venceu todas as barreiras para andar junto em amor, para andar junto em unidade. E então, ao olhar para esse povo, as pessoas crerão que de fato o Pai enviou Jesus. Então essa unidade é importante, porque ela reflete o amor de Deus, reflete a mesma unidade, a mesma comunhão que há na Trindade, que há entre Pai, Filho e Espírito, e que nós somos convidados por Jesus a participar. Ela traz esperança para um mundo perdido e incrédulo. Portanto, por meio da sua obra de reconciliação, né, uma obra de revelação da palavra, uma obra de redenção, Jesus nos separou
nos consagrou e dedicou para o serviço do Pai, para essa continuidade. Essa oração, ela tem um jeitinho de testamento. Aliás, todo esse finalzinho, todo esse capítulo 14 a 17 nos lembra um testamento. Como se tivesse ali, né, alguém da sua família prestes a partir. E junta e reúne toda a família e expressa o seu último desejo. E por isso mexe tanto com o nosso íntimo. Porque Jesus esperava isso dos seus discípulos. Ele ora pelos seus, ele ora por nós. E Ele espera que continuemos vivendo nessa mesma santidade e cumprindo a obra que Ele começou. Jesus nos deixa duas heranças. Ele nos deixa o Espírito Santo, que está conosco, que habita em nós e que nos capacita para tudo isso. E Ele nos deixa um propósito de vida. Portanto, a nossa vida aqui não é em vão, a nossa existência não é em vão. Nós temos uma missão para cumprir. Portanto, a vocação da igreja é santidade e missão, caminhando juntas, anunciando o Evangelho. E a nós, só nos resta nos rendermos a essa vontade soberana de Deus. Amém? Eu quero te convidar a orar comigo nesse momento. O pessoal do grupo de louvor já pode vir também aqui. E que nós possamos cumprir a vontade de Deus. Sabendo que esse é o desejo de Jesus, que Jesus deu sua vida por nós, para que nós pudéssemos ser santificados, para que nós pudéssemos continuar com a sua missão, que nós possamos aí continuar, que nós possamos nos manter firmes em obediência ao Senhor, sendo santificados, tendo a certeza de que por Deus somos guardados para andar nas mesmas obras que Jesus andou. Vamos orar então nesse momento? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por tua palavra, te agradecemos, Senhor Jesus, pela tua vida, pela tua obra de salvação, pela tua obra de redenção que nos alcançou, pelo teu amor que nos alcançou, porque o Senhor verdadeiramente veio ao mundo, Pai, como um sumo sacerdote, intercedendo pelos seus, sendo o único e verdadeiro mediador entre Deus e os homens, e por meio da sua vida, o Cordeiro puro e santo de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor nos possibilita sermos santos, sermos consagrados a Ti, para darmos continuidade à obra que o Senhor começou. E nós queremos pedir, Senhor, neste momento, capacita-nos, Senhor, mais uma vez. Ajuda-nos, Senhor, a viver a Tua vontade, como igreja, a continuarmos a Tua missão, a vivermos em santidade, a sermos luz para aqueles que estão nas trevas. Ajuda-nos, Senhor, a nos rendermos ao Teu querer, a sermos purificados, a sermos transformados por meio da Tua palavra, por meio do Teu exemplo, a nos conformarmos dia após dia conforme a imagem de Jesus. Este é o nosso desejo. Age, Pai, em nossos corações. Nós queremos nos render a Ti. Trabalha, Pai, em nossas vidas. Espírito Santo, tenha liberdade para agir entre nós. Quebra todas as barreiras, tudo aquilo que em nós tem impedido o Teu agir, o Teu fluir, o Teu querer, que seja quebrado, para que possamos ser luz no mundo, assim como Jesus foi e é a luz do mundo. Nós oramos, e é em nome do Senhor Jesus que nós oramos com toda a gratidão. Amém. Amém. Os irmãos podem se colocar em pé e cante essa canção como uma oração de entrega ao Senhor. Toma-me, bendito estou, aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego, Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração,
meus momentos e os dias meus. Meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Oh, eis-me aqui, hei de Cristo. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, hei de Cristo. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida entrego. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, hei de Cristo. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, hei de Cristo. Eu sou teu e tu és meu. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos sido chamados a nos santificarmos. Jesus orou para que você fosse santificado. Por quê? Porque Ele sabe que jamais podemos fazer a missão sem santificação. Não dá para fazer a missão de Deus na carne. Não dá para você ser uma bênção na carne. Você só pode ser uma bênção se for purificado, se for lavado, se for remido, se for transformado pelo sangue do Cordeiro e for transformado pelo poder de Deus. Amém? Amém. Você quer ser usado por Deus, irmão? Ih, foi fraco, hein? Você quer ser usado por Deus, irmão? Amém. Você quer ser uma bênção nas mãos de Deus? Amém. Então busca isso, transformação, santificação de Deus na sua vida. Porque aí o Espírito Santo vai poder se manifestar em você. O Espírito Santo vai poder tocar, o Espírito Santo vai poder falar, o Espírito Santo pode revelar. Amém? O Espírito Santo vai ter em você um vaso aberto, alguém onde Ele pode encher com a glória dEle. Nós cantamos aqui, enche-me com a tua glória, não cantamos? Para Deus encher-nos, a Shekinah de Deus se manifeste. Ela vai se manifestar onde? Na tua vida, na minha vida. Amém? Aleluia. Eu quero glorificar a Deus pela tua vida, por você ter estado aqui hoje ouvir
a mensagem do Senhor para a tua vida. Essa mensagem que não vem falar só de bênção, que a gente não fala só de bênção, é bênção também, mas é santificação também. Nós falamos sobre tudo, todo o conselho de Deus, amém? Você precisa de aprender todo o conselho de Deus, não só aquilo que às vezes, eu quero ir lá na igreja, Deus fale comigo do jeito que eu quero. Não, é do jeito que Deus quer, é como Deus quer, não é o que você quer, é o que Ele quer, amém? Amém. Vamos orar e terminar. Antes de a gente orar, dá uma olhada para o teu irmão, porque às vezes antes a gente dava tudo à mão, né? Lembra que a gente terminava o culto tudo com a mão dada, agora não pode mais dar a mão, né? A gente foi proibido de dar a mão. Coisa chata esse negócio, não é verdade? Mas dá uma olhada para o teu irmão, né? Você pode falar alguma coisa também, falar assim, que bom que você está aqui, irmão. Que bom ver você aqui, que bom a gente estar aqui junto, amém? Bom estarmos com vocês estão nos visitando aqui, glória a Deus pela tua vida. A comunhão é tão boa a gente poder falar um com o outro. Gostaria de ver, né, o seu sorriso, a gente não pode mais ver sorriso de ninguém, faz uma falta ver sorriso, não é verdade, irmãos? Vocês podem ver o meu, mas eu não posso ver o seu, só posso ver o olho fechando assim, né, sorrindo, mas faz muita falta isso, a comunhão entre a gente. Por isso Jesus orou para que a gente fosse um, porque Ele sabe que a comunhão é tão importante. A gente não pode viver sozinho, a gente tem que viver na presença de Deus. Vamos orar uns pelos outros, vamos abençoar uns aos outros nesse momento. Vamos fazer isso. Estende a tua mão para os seus irmãos e esteja orando por eles. Senhor, em nome de Jesus, levanta a sua voz e começa a orar pelo seu irmão. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos agora na tua presença, Senhor Deus, agradecer ao Senhor pela vida do nosso irmão, da nossa irmã, do visitante, daquele que está aqui hoje, Senhor Deus, buscando a tua presença, Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja derramando a glória do Senhor, a presença do Senhor, o poder do Senhor, ó Pai, o teu Espírito Santo sobre cada vida aqui, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que cada um aqui, Senhor, seja santificado, cada um aqui, Senhor, possa conhecer a verdade do Senhor, a verdade que santifica, o teu Espírito Santo, Senhor Deus, que nos purifica pela sua água purificadora, Senhor Deus, pela sua presença maravilhosa. Deus, os teus filhos aqui sejam cheios do Senhor, possam sair daqui renovados, Senhor Deus, para uma semana vitoriosa, uma semana na tua presença, uma semana de testificação, de missão no Senhor, ó Pai. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, limpa-nos e Senhor, enche-nos com a tua presença, enche-nos com o teu poder, ó Pai, e essa semana seja uma semana de vitória para a glória do Senhor. Ó Pai, vitória em todas as áreas, vitória em todas as coisas, onde nós colocarmos os nossos pés, ali a tua presença chegue, onde nós chegarmos, Senhor Deus, com a palavra, pudermos falar alguma coisa, que o Senhor possa estar derramando graça sobre aqueles que ouvem, Senhor Deus, possa estar trazendo luz, conhecimento do Senhor, ó Pai. Usa teus filhos, derrama a tua glória sobre cada vida aqui, Senhor Deus, em nome de Jesus, e que tenhamos uma semana forte, cheia da presença do Senhor, do poder do Senhor, do conhecimento, das revelações do teu Santo Espírito, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações, o poder do Espírito Santo seja sobre todos nós aqui presentes e sobre todo o povo de Deus disperso sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem na graça e na paz do Senhor. Obrigado pela visita de vocês todos, viu? Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus. Amém.